Tá começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Presley Cash, o podcast que fala de economia para pessoas reais e algumas baixarias também. E falando em baixaria, temos aí Donald Trump ameaçando, mandando carta para todo mundo. Parece que ele está numa grande festa de São João distribuindo o correio elegante. Mas não, ele está apenas continuando o seu processo, na verdade, norte-americano de imperialismo, tentando fazer todo mundo de marionete. Nesse episódio a gente vai falar sobre essa tarifa de 50%, o que a gente pode esperar, quais são os efeitos, entender um pouco melhor como isso está repercutindo e principalmente entender se isso vai afetar a gente ou se é apenas uma patifaria de um velho brocha. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Antes de mais nada, aquelas coisas que a gente fala sempre, né? Já fez ali a sua avaliação, deu 5 estrelas, já deixou seu like se você estiver assistindo pelo YouTube, inclusive se você estiver assistindo em formato de vídeo, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, não ache que aqui do outro lado aqui da minha boca tá nascendo um nariz, mas ou um novo braço, alguma coisa do gênero. Isso aqui é estresse, aporreação, é espinha depois dos 30. E a gente sabe muito bem que vem do quê? De patifaria que acontece com a nossa vida, a gente fica perdendo tempo com coisa que não deve. Mas vamos lá, gente, vamos entender um pouco aqui desse bafafá todo que tá rolando, até para você entender e saber explicar para né, quem você precisa aí em relação a isso, mas porventura, manda aqui, já compartilha com mais um amigo, porque assim a gente faz essa grande corrente do bem rodar, né, coisa que a gente precisa, porque afinal de contas, primeiro, tem conta para pagar, e segundo, eu detesto ficar falando pras paredes, então, tô aqui estudando igual um catiço para poder passar um conteúdo de qualidade para vocês, então, por gentileza, faça valer a pena. Vamos lá, agora em julho, nessa última semana, o Trump mandou uma cartinha e falou assim: toma aqui, Lula, o nosso romance acontecendo. Ai, olha, eu vou contar um detalhe besta pra vocês. Eu sou uma pessoa muito chata, muito metódica e muito detalhista, né? E uma das coisas que mais me irritou na carta, fora, óbvio, o conteúdo dela, é que o texto da carta não estava justificado. Eu olhei assim e falei, gente, não tem uma ABNT nos Estados Unidos, algum órgão pra chegar e falar assim, bota esse texto bonitinho aí, pelo menos, porra, não é possível, cara. Ai, mas enfim, né? Dito isso, na carta ele tava falando, olha, vocês estão aí tratando o Bolsonaro como se fosse uma caça às bruxas, a gente não tá achando bacana isso, então, se não tirar, a gente vai colocar aí a partir do dia 1º de agosto uma tarifa de 50% em cima dos produtos exportados, né? E assim, quando a gente tá falando de produtos que são exportados para os Estados Unidos, vale lembrar que a composição de exportação, o quanto que a gente exporta para lá, é basicamente ele girando entre 2% do PIB, tá? Do nosso PIB. Se a gente zerar, tá? Presta atenção. Zerar, a gente perde 2% de crescimento do PIB. Não é 2% no PIB geral, a gente perde 2% no acompanhamento. Mas pode ser que a gente ganhe em outro lugar. E é sobre isso que a gente vai conversar. E a gente exporta café, suco de laranja, ave, cobre, avião. A gente exporta também suco de laranja e várias outras coisas, né? Mas a gente é bem forte no café, suco de laranja e, se eu não me engano, carne, né? E aí, como que funciona isso, né? Quando a gente está falando sobre a tarifa de produto exportado, a justificativa do Donald Trump é basicamente a forma como o STF está tratando o Bolsonaro. Então, ele está ali pedindo a anistia, porque eles estão com medo das instituições falarem, vamos botar esse homem na cadeia, que é onde que já era para ele estar aqui já há mais de 20 anos atrás, né? Se já tivesse pego as patifarias que esse homem faz. Desde lá do Rio de Janeiro, tá? Da época que ele era vereador, tá? Eu espero que um dia pegue tudo que ele já fez e não só essas coisas mais, né, mais pomposas, mais glamourosas, tipo golpe de Estado, né? Eu queria que pegasse os lá de trás também, sabe? Pra poder ficar amontoando e aí, de pouquinho em pouquinho merda que ele fazia, vai juntando 1 ano a mais, 3 anos a mais, aí vai dar uma sentença ali de 700 anos na cadeia. Daí ele vai ficar preso por mais 8 vidas. Mas enfim, a justificativa é essa. E também algumas pessoas estão falando, mas não tem justificativa econômica pro que o Trump tá fazendo. Será mesmo? Pois é, meu anjo, porque tem sim justificativa econômica. Só que a justificativa econômica, ela vai. Para você enxergar, ela vai carecer de um processo ali um pouco mais denso, mais aprofundado de análise. Por quê? Porque quando a gente tá falando da postura dos Estados Unidos, a gente precisa entender que os Estados Unidos eles sempre foram sanguessuga, foi carrapato do nosso boi, né? Então,
eles sempre vão tentar tirar vantagem em cima dos outros e conseguir se aproveitar daquilo que eles não têm, né, dentro dos outros. Então, por exemplo, qual é o intuito de fazer um relacionamento estreito com o Brasil? Único e exclusivamente porque nós temos aqui o nosso grande fazendão com Wi-Fi, que de fora a fora, né, de norte a sul, de leste a oeste, nós temos uma grande expansão territorial que comporta vários tipos de climas diferentes e que dá muita coisa para fora, para o mundo. Né? Então, nós somos conhecidos por uma terra fértil, não somente pelo futebol, mas também, né, por plantar e dar certo. A gente é conhecido pelos nossos produtos primários, pela carne, pelo café, enfim. Nós ainda assim, né, por isso que eu chamo de grande fazendão com Wi-Fi, nós somos o celeiro do mundo, assim como os outros países também, da América Latina, da África, da Ásia e tudo mais. E essa relação acaba ficando meio que desregulada a partir do momento em que a gente começa a ter um pouco mais de soberania. Então, quando você tem uma figura, por exemplo, como o Lula, que é muito mais associado ao BRICS do que com o Trump, a galera começa a ficar meio assim, eita, estão fazendo a revolução lá na nossa fazenda, no nosso celeiro. Como é que a gente vai chupar laranja? Como é que a gente vai tomar nosso café do Starbucks? Né? E aí eles começam a ficar preocupados. Então, na minha cabeça, o que o Trump fez agora é um investimento de médio prazo. Ele quer fortalecer e ele quer usar da chantagem. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu vejo que pouquíssimas pessoas estão comentando. Tem um ditado popular que fala que a pessoa tá igual São Tomé, né? Que só acredita vendo. Eu tô igual São Tomé, só acredito vendo. Então, se no dia primeiro até lá ele não arredar, porque ele tem feito muito isso, né? O Trump, no caso, aí sim a história é outra, né? Eu acredito que essa carta seja basicamente um blefe. É tipo, vamos ali jogar, vamos ver o que vai repercutir e vamos dar um medo na galerinha pra ver como que eles vão fazer. Na intenção do tipo, poxa, nós somos um grande fazendão com Wi-Fi. Então a gente exporta muito. Mas será que se a gente exportar, a gente perder essa mamata exportadora pra lá, a gente vai ser muito afetado? E o Lula, diferente do que eles achavam que ia acontecer, o Lula chegou, já tacou-lhe o pau na mesa e falou assim, aqui não. Aqui a gente tem nossa soberania, aqui quem manda é a gente, então não vai ter interferência de fora. E eu tava vendo, assim, eu tô gravando hoje o episódio, hoje é domingo, porque falei assim, eu vou gravar no limite, do limite, porque eu falei assim, eu não vou acordar 5 horas da manhã pra gravar, né, pra boneca ouvir às 6, né? Eu falei, eu vou gravar no domingo, porque geralmente eu gravo por volta ali da sexta ou no sábado, porque tudo tá mudando muito rápido, né? Mas o Brasil tá estudando talvez uma carta de retaliação pra até terça-feira. E se a gente está falando de terça-feira surgir uma carta de retaliação, a gente vai estar falando de algo que vai ser a partir do dia 1º de agosto. Então, tudo isso pode mudar e a gente tem que esperar esse tempo ser feito e tudo mais. E o próprio Trump já falou que lá pra frente a gente pode negociar e tudo mais, e entender, papapá. Por que eu tô falando isso e pegando bem forte dessa questão da negociação que o Trump tá tentando fazer? É porque eles querem continuar nessa postura de dominação. Eles querem continuar nessa ideia. Então não é uma defesa ao Bolsonaro, não é uma defesa à pseudo-democracia que ele tá chamando. Muito pelo contrário. Ele tá chamando, ele tá querendo, na verdade, que ele tenha um representante aqui dentro para atender os interesses dele. Para que no momento em que ele fale, olha, eu quero colocar aí 8 tipos de empresas sem licitação de licença, sem licença ambiental, sem pagando metade dos impostos, enfim, eu quero facilidade para entrar. E eles jogam aqui para dentro. E aí serão empresas que vão extrair recurso natural ou recurso humano, não sei. Ele quer alguém que, quando ele liga pra cá e fala assim, porra, vou ir extrair teu petróleo, hein? Vou dar uma olhadinha em como é que tá o petróleo, vou instalar uma base ali e vou começar a extrair teu petróleo. Ou, porra, vou lá na Amazônia lá fazer umas paradas, maneira. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eles querem esse representante. E hoje, um governo como o governo do Lula, né? Eu já falei diversas vezes, né? Eu tenho várias críticas a isso, mas uma das coisas que eu acho excelentes no Lula é que ele é um patriota de verdade. Porque o patriota de verdade, ele bate no peito, ele chega na cúpula do BRICS e fala, aqui não, filha da puta. Aqui você não vai se criar. A gente cria uma moeda separada pra gente se virar entre a gente, mas a gente não se mete. Então o Trump, ele também tá balançado com essa estrutura, porque querendo ou não, por mais que ele já esteja velho, por mais que ele esteja ali naquela fase de, vamos fazer tudo e vamos ver no que vai dar, ainda há a necessidade
Não é bem necessidade, mas ainda há o interesse em defender os próprios interesses dele. Então, ele tem um império feito e formado que ele vai perder muito dinheiro se o dólar deixar de ter o protagonismo que ele tem atualmente. Então, são vários interesses, né? E quando a gente observa essa relação com os Estados Unidos, com o Brasil, e aí a gente ainda coloca a China, né? Tipo, a China hoje, ela tem uma tarifa de base de 10%, né? Que ia ser dada para todo mundo, e aí foram incluindo, né? Mais 20% da tarifa fentanil, mais outra de 25%, aí depois botou outro mais de 34%. E assim, o total chega ali na faixa dos 55% também, em alguns itens, em alguns produtos, chegando até 145%, né? Mas até a segunda ordem foi temporariamente suspenso. Mas os Estados Unidos ainda mantêm umas tarifas elevadas, mas chegando ali entre 55%. Então, quando a gente olha essa comparação, e a China sendo o maior rival, né, a maior rival dos Estados Unidos, a gente tem essa observação de, porra, será que realmente eles estão fazendo isso somente para apoiar a família Bolsonaro, o amigo dele querido? Não, né? E aí vamos tentar analisar um pouco os os impactos, né? Que podem acontecer nos Estados Unidos. E é aqui que eu quero que você entenda do porquê que isso é um plano maior do que isso que a gente tá vendo agora, que tá passando na tela, assim, sabe? Do tipo de, essas informações, essas manchetes, né? Hoje, nós representamos cerca de 30% das exportações de café e 60% das exportações do suco de laranja. Se você tem, por exemplo, a tarifa de 50%, jogando em cima desses produtos, o café, por exemplo, subiria cerca de R$14,40, né? Aí que você converte em dólar, vai ser a 2,88 dólares por saca. Por quilo, perdão. Né? Então, é um aumento substancial no café. Então, isso vai aumentar o custo para a cafeteria, indústria de alimento, enfim, uma cadeia de produtos, né? E a gente tem também muito forte a questão da carne de boi. A partir do momento que você tem a carne de boi fazendo esse movimento também de aumento, e nos Estados Unidos eles consomem muito hambúrguer, e o hambúrguer vem da carne de boi, que é carne moída. E quando você tem esse impacto, você gera uma inflação grande, tanto na questão de serviços, né, tipo de alimentos e tudo mais, como também na questão de serviços turísticos, porque os aviões daqui também que são exportados também podem ficar mais caros, né, e a gente exporta muito avião para lá. E isso faz com que, por exemplo, o translado fique mais caro, as passagens tenham que ser mais caras por conta de todo esse processo. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? A pressão inflacionária vai existir a partir do dia 1º se tudo acontecer dessa forma, né? E parece que eles não estão levando muito em consideração. E quando eu falo dessa questão do tipo de eles estão investindo a longo prazo, é porque lá na frente eles não querem que a gente fique com esse poder de dominação sobre o café deles, sabe? Eles querem que a gente olhe e fale assim, porra, toma aqui meu café, sabe? Independente do que aconteça, sabe? Faz o que você quiser, mas leva nosso café. E assim, falando pelo café, né, eu estava estudando sobre essa questão da situação do café em específico, e tem acontecido uma coisa muito, muito, muito curiosa. No último ano, nesses últimos meses, na verdade, nós tivemos muitas flutuações em relação ao café. Basicamente por questões climáticas, né? Eu já expliquei aqui algumas coisas em relação a isso, mas quando a gente fala sobre a produção de café no mundo, o Brasil é um dos maiores produtores, vem o Vietnã também, e essa galera, infelizmente, deixou o mundo inteiro, né, e aqui também colocando o Brasil, com um estoque relativamente reduzido. Então, se a galera quiser continuar tomando café, eles vão precisar comprar daqui. E café não é uma coisa igual feijão, que você planta no algodão no dia seguinte tá lá brotando. Não, demora muito tempo para ser, enfim, ter feito todo esse negócio e tal. Então, a merda toda nesse momento é que os Estados Unidos parecem estar jogando seu próprio povo na fogueira. E esse tipo de processo de tarifa e tudo mais, visto que o Brasil, sendo tarifado em 50%, a gente joga para eles vários produtos que eles não conseguem produzir agora, nesse momento, para atender essa demanda, e outros mercados globais também não têm, isso só reforça para mim a minha tese de que talvez isso seja só um blefe. Presley, estou ouvindo esse podcast depois do dia 1º e tudo mais, e ele realmente colocou, ok, eu hoje
Hoje, se você me perguntar, eu tô 50% inclinado a achar que é verdade, 50% para achar que é blefe. Único e exclusivamente por conta da cartilha econômica que vem após essas tarifas. E, obviamente, o histórico do Trump de ficar fazendo essas patifarias de bota taxa, tira taxa, volta atrás, né? Todas essas coisas, né? Então, a gente sabe muito bem o que esperar de um velho de pau murcho, que nada, né? E quais são os efeitos aqui para o Brasil se porventura essa tarifa for colocada, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que os setores afetados vão ser aqueles setores, basicamente, que são, né, afetados diretamente, são os setores exportadores. Então a gente tem, como eu falei, café, suco de laranja, as carnes, né, tanto bovina, suína, questões de frutas, algumas hortaliças, o cobre e os aviões da Embraer. Esses são basicamente os maiores exportadores para os Estados Unidos, né? E dos estados do Brasil, São Paulo é um dos estados que tem a maior força comercial com os Estados Unidos se comparado com os demais estados. Então, inclusive, tá aí o Tarcísio que está tentando tomar uma praga de um protagonismo, sendo que tá lá com o bonezinho Make American Great Again. Agora tá tomando todo mundo no rabo aqui, porque vai ter que ficar se virando com o que vai fazer com esse estoque, caso tiver uma tarifa de 50%, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre essa questão de política interna aqui no Brasil, né? Mas o Brasil exportou, em 2024, 92 bilhões de dólares para o mercado americano, com 50 bilhões exportados, né, no caso, e 42 bilhões importados. Com essa taxa adicional que surgiria, a gente precisa lembrar que os produtos vão perder a competitividade. As exportações podem cair, né? Então, mais uma vez, existem itens lá que não tem como você procurar outro mercado, né? Então, como eu falei, pode ser que abra uma brecha para o café do Vietnã entrar? Pode, mas está o mundo inteiro com estoque baixo de café. Então, talvez não vai atender a demanda. Então, você pensa só, alguém que compra muito da gente, do nada, para de comprar da gente, se ele não tiver lugar de onde tirar, deu merda, a galera vai ter que aumentar o preço comprando daqui ou diminuir, rever o consumo, né? Mas os efeitos sobre o Brasil é que quando você diminui a competitividade dos produtos brasileiros por causa dessa tarifa, você tem uma queda nas exportações. E aí as receitas e empregos podem ser afetados na questão correlacionada com as exportações. E aqui a gente precisa direcionar para dois caminhos que podem seguir, e tudo vai depender de um conjunto de fatores, inclusive a questão de como que a equipe econômica vai desenvolver isso, né? Por quê? Quando você tem uma perda da competitividade no setor exportador, aí a gente pergunta, quem é o exportador, né? Qual é o produto? No Brasil, a gente tende a ter uma inflação que ela possui esse componente do desabastecimento interno. O que significa isso? Muitas das vezes que a gente pagou caro na carne de boi, não era porque não tinha carne de boi, é porque o dólar estava alto. E o dólar mais alto vale mais a pena você vender para fora do que você vender internamente. Então, o que acontece? Com o café é a mesma história. Então, o café ainda tem um problema que muita gente fala, mas o café, por que a gente paga caro no café aqui? Porque o café bom, o café com os grãos bons, são tudo mandado para fora. Não ficam aqui. E a gente fica com os grãos que sobram e a gente precisa pagar mais caro pra gente ter acesso a café bom. A café que geralmente vai ser importado para cá de volta. Então ele sai daqui e volta com uma nova embalagem, porque basicamente os grãos bons são exportados. Então até chega a ser contraditório e até meio burro, né? Visto que os grãos saem daqui, né? Então por que não ter uma empresa de café que vai produzir e vai fazer uma lógica com os cafés bons daqui de dentro, né? Enfim, mas quando a gente está falando desse sentido, a gente tem essa questão que quando você tem essa barreira, ou seja, o preço do café, o preço do suco de laranja vai ficar mais caro para fora, nós temos alguns movimentos que podem acontecer. Primeiro, a gente pode ter o setor exportador procurando um novo mercado. Então, sei lá, vender para o Canadá, vender para Europa, para a Ásia, enfim, para qualquer outro país, para poder escoar esse excedente que vai ficar sobrando ali. E isso também dá para vender para os Estados Unidos, porque assim, como eu falei, né, a gente está tudo muito refém do dia 1º, né, e das próximas coisas. Pode ser que agora você esteja escutando esse podcast, mas daqui 1 hora sai uma nota do Trump falando que voltou para trás, então tudo que a gente está conversando aqui não vai valer de porra nenhuma. Mas, se tudo continuar da forma que está sendo posto agora, pode ser, inclusive, que, sei lá, as empresas daqui
concentrem um armazém, sei lá, tipo, na Argentina. E aí joga tudo esse armazém para a Argentina, aí você burla essa 50%, porque agora não é mais um produto sendo mandado do Brasil para os Estados Unidos, mas da Argentina para os Estados Unidos. E isso acontece muito, inclusive, em empresas que são tarifadas do ramo tecnológico e tudo mais. Então, pode ser uma coisa que aconteça. Não sei, mas obviamente se isso tiver um caráter, né, duradouro, se isso tiver uma questão ali que vai ficar para os próximos anos, ou vai ficar para os meses e tal, e aí a cada tipo de setor, de segmento, vai ver o que é interessante ou não. E aí chega agora essa questão que o governo Lula já falou do tipo, a gente vai tentar aplicar então a lei da reciprocidade. E aí que para mim entra agora um ponto central, né? Voltando a falar sobre, antes de eu pular esse passo, eu ainda tenho que falar os outros caminhos. Desculpa, perdi aquele de raciocínio. Tem esse caminho de encontrar outros mercados, né? De escoar, ou vender para o mercado interno. Só que a gente tem um histórico não tão agradável do cenário agropecuário do Brasil, que é o quê? Os preços podem abaixar a partir do momento que a galera não esteja comprando carne de boi, e aí o que eles fazem? Eles falam, porra, vamos vender pra galera daqui de dentro, porque vendendo pra galera daqui de dentro, a gente consegue vender o nosso produto, mas vai vender um preço mais barato. Só que a gente tem uma mania feia, né? Falando a gente aqui, mas obviamente que não somos eu nem você. Mas você já deve ter visto aí vídeo da galera jogando leite fora, jogando tomate fora, jogando várias hortaliças, queimando café. Por quê? Porque você precisa dar um fim naquilo para poder valorizar o preço. Então, às vezes, muitos produtores vão ter esse tipo de postura. De tipo, tem muito, tá sobrando, então a gente vai acabar com a produção para não precisar ter o custo de transporte, o custo de preparo, o custo de envio, blá, blá, blá. Então a gente queima, a gente acaba com tudo, a gente toca fogo na porra do negócio para poder valorizar o preço. E isso não é uma coisa impossível de acontecer, né? Por isso que quando lá no comecinho, quando eu falei dessa situação, a gente precisa ver como que o governo, inclusive, vai fazer essa triagem, como eles vão fazer essa organização ali dentro, sabe? Até porque nesse momento poderia ser a hora, inclusive, de se fortalecer com o agronegócio. É usar o BNDES para poder atender essas demandas, para poder ajudar na questão de encontrar novos mercados, de criar armazéns para poder fazer absorver essa demanda que vai ficar ali, essa oferta, no caso, que vai ficar ali excedente. Então existem coisas que podem ser feitas com esse sentido, com esse segmento, para poder até inclusive sair por cima, né, da carne seca. Só que aí entra o ponto que eu estava falando agora há pouco, que, como eu falei, o Geraldo Alckmin deu uma entrevista nesse final de semana falando que está sendo preparada uma carta, uma medida de retaliação de forma equivalente, né? E aí seria basicamente... Eu acredito que talvez coloque 50%. Só que a gente acaba saindo um pouco perdendo nisso, sabe? Então, primeiro eu acho que a gente precisa entender como que isso vai chegar pra gente, entender se isso realmente é uma ameaça e é uma chantagem que vai se concretizar, né? Porque, como eu falei, parece muito um blefe, porque se você analisar o quanto que eles têm para perder em relação a isso, principalmente se você observa com o restante do mundo, que eles também estão tendo o mesmo comportamento, a gente tem uma nova organização em potencial, né? Porque se junta o mundo inteiro e fala assim, vai ficar colocando taxa no cu de geral, vai ficar botando tarifa pra cima e pra baixo, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo se fechar aqui, a gente faz um grande clubinho e deixa lá esse palhaço se virar com o que ele precisa. E aí ele vai ter que tirar a carne do rabo dele, sabe? Ele vai ter que arrancar o bambu do fole e começar a fazer as coisas que ele precisa lá. E esse que é o ponto pra mim, sabe? Eu acho que os Estados Unidos agora eles tendem a perder um pouco desse privilégio, mas abre muito espaço, inclusive pro governo Lula, né? Abrir diálogo com outros atores internacionais, né? É conversar, é tentar encontrar novos mercados. E por isso que eu falo que esse momento agora é decisivo, justamente para poder tirar um proveito. Pegar esses 2% que ia para os Estados Unidos e transformar em 7%, colocando em outras economias. Em fazendo negociação, reduzindo tarifa para outras empresas, tirando a tarifa, por exemplo, de importação dos produtos chineses. Tipo assim, você imagina a reviravolta que ia dar se você tira a tarifa de importação. Porra, a galera ia ficar, tipo, maluca dos Estados Unidos, porque você ia falar assim, velho,
a relação comercial deles está indo de vento em popa, sabe? Então, o Trump, eu acho que ele tem essa amarra, né? Ele pega ele amarra essas medidas do caso Bolsonaro, falando que é uma retaliação política, papapá. Mas eu acho que é basicamente a nova política tarifária protecionista, né? Com alíquotas que vão de 10 a 50, 100, enfim, por cento, porque, porque eles querem continuar nessa soberania. E para que eles continuem com a soberania e com essa influência no mundo afora, e assim, gente, o acordo de Bretton Woods, que fez com que a gente parasse de cotar as coisas em ouro para poder começar a cotar em dólar, a gente já entende daí o poder da galera dos Estados Unidos, né? E conforme eles estão percebendo que a gente está começando a ter parceria com outras potências, o BRICS está aumentando, a população do BRICS já é mais de 40% da população mundial, o PIB do BRICS junto é muito maior do que o PIB dos Estados Unidos, então eles já começam a pensar do tipo, olha, pode ser que a gente comece a perder dinheiro em relação a isso. E os interesses pessoais do Trump, tá? Aqui eu não quero que vocês entendam que o Trump seja apenas um ator diplomático do país dele, nacionalista. Não, o cara ele tem um império, como eu falei aqui no começo, ele tem muito dinheiro e ele sai perdendo, né, basicamente. A fortuna dele também perde com essa baixa da relevância dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala do governo Bolsonaro, por exemplo, a gente tem, tanto nos 4 anos da gestão do Bolsonaro, a gente teve um entreguismo fudido para tudo quanto que era lado, né? Então a gente teve questões tecnológicas, estratégicas, a base de Alcântara, a questão do 5G, a parte do espaço, né? Os combinados, tipo assim, muita coisa que até o Trump falou que o Bolsonaro é muito difícil de negociar. Não é. Eu tenho um vídeo que eu fiz, um vídeo no TikTok e no Instagram, que eu faço exatamente uma análise com 5, se eu não me engano, acordos que foram feitos ali, e tem muito acordo, que mostra exatamente o contrário. Não era que era difícil, muito pelo contrário. Ele tava lá, tipo, assim, dando pra todo mundo. Era só pedir com carinho que levava, sabe? Se bobeava, vendia até a mãe da gente. Porque boa parte desses acordos, assim como eles estão chamando, foram acordos em que a gente saía perdendo. Era como aquela velha piada do tipo, os europeus chegaram aqui e levaram o nosso pau-brasil e deu um pente pra gente, sabe? É tipo isso, sabe? Então, é nesse nível, sabe? Então parece que a gente ainda tá ganhando pente, sabe? Pra poder dar as nossas commodities, pra poder dar petróleo, pra dar espaço aéreo, pra dar base estratégica na América Latina pra eles. Então, assim, são coisas que se você observar com calma, com paciência, você fala, pô, os caras eles estão com medo do que pode acontecer. E, obviamente, estão tentando reverter essa situação, né? Então, a gente observa que essa abordagem que está tendo agora do Trump, com essa tentativa, vai sair caro para muitas pessoas, né? Inclusive aqui no mercado brasileiro, a gente tem esse clima de incerteza agora, né? Porque muitas pessoas, inclusive, estão se vendo nessa situação, né? Quando eu falo pessoas ligadas ao setor exportador, do tipo, olha, vai ficar inviável vender, porque o preço às vezes já é uma barreira. E aí quando você tem uma tarifa, que é uma barreira tarifária, né, no caso, fica mais difícil ainda. Então a gente tem um cenário agora que, primeiro, a gente precisa analisar com calma essa conexão do que está acontecendo, né, e por que está existindo isso. Entender a questão política por trás disso tudo, porque o que acontece? O Trump, ele está fazendo isso no intuito de fazer de permanecer no poder. Mas a gente tem aqui uma galera tentando pegar o protagonismo, né? Você tem aí a galera querendo... O Tarcísio, gente, olha que presepado. O Tarcísio virando e falando assim... O Tarcísio pediu pro STF para liberar o Bolsonaro para ir negociar com o Trump. Você tá entendendo? Tipo assim, a galera tá todo mundo... Sabe aquela fofoca que tem com os amigos que todo mundo quer contar? A parte engraçada da história? E aí fica todo mundo querendo brigar pra falar, tipo... Não, é o que conta, é o que conta. É isso que tá acontecendo, sabe? Então, de um lado, o Eduardo Bolsonaro tentando pegar esse protagonismo, visando, inclusive, talvez uma eleição em 2026, né? Inclusive, tá lá, muito do que tá acontecendo agora dessas tarifas também tem dedo dele, que provavelmente é ele que tá assinando as paradas lá do tipo, não vou falar contrato, né? Mas ele que deve estar, tipo, fazendo acordos, né? Pra poder continuar entregando a gente e essas promessas. Então, assim... A gente precisa entender que esses instrumentos de poder, como as tarifas, são utilizados justamente com essa finalidade. O que está acontecendo agora, ele não tem um impacto econômico positivo para eles, porque eles não estão colocando uma tarifa no café brasileiro para poder plantar café lá, para ser autossuficiente. Não, eles estão plantando café para que a partir... Eles estão plantando café. Eles estão aplicando tarifa para que no momento em que a tarifa seja aplicada,
eles consigam ter aqui dentro essa quebra, né, tipo, da anistia, para que uma pessoa como Bolsonaro assuma o poder, para que assim eles consigam ter influência aqui dentro, para poder extrair, para continuar tirando proveito dos acordos que fazem com a gente, para poder continuar trazendo espelho e levando para o Brasil. Então, essa ideia, né, dos Estados Unidos usar essas tarifas e essas políticas protecionistas é para tentar manter uma economia como a brasileira, que é fornecedora de produtos básicos, nesse modelo imperialista clássico, sabe? Do tipo, olha, tá ali a sua fazenda, e se você quiser comprar de mim, sei lá, meus eletrodomésticos, você vai ter que se conduzir àquilo que eu quero, sabe? Então, eu vou ter que. Eu quero ter influência aí dentro. Em escolher quem é que vai ser o presidente. Em escolher o Congresso. E é esse o ponto. Então tem muita gente que tá achando que, ai, nossa, é pra poder, não sei o que, da anistia, papapá, porque tá fazendo isso. Não. E aí por isso que eu acho que demanda mais atenção ainda da esquerda brasileira nesse momento. Que é entender que se o Brasil não se posicionar, não começar a diversificar os mercados, não começar a valorizar os produtos com maior valor agregado e romper essa logística de celeiro do mundo, a gente sempre vai continuar sendo refém daquilo que está acontecendo lá fora e de todos os movimentos que acontecem lá fora. Esse complexo de vira-lata que acontece com a gente, de achar que no Brasil a gente não pode fazer as coisas boas e que não, nada dá certo, isso precisa acabar. Única e exclusivamente porque, independente do que acontece no futuro, a gente precisa fortalecer a nossa indústria, a gente precisa fortalecer a nossa independência produtiva. Óbvio, no mundo globalizado a gente nunca vai conseguir ter 100% das coisas internas, a gente não vai conseguir viver fechado. Mas é conseguir, por exemplo, nesses momentos, articular melhor. É conseguir, por exemplo, não ficar refém nesse cenário de tipo, a gente só tem esse mercado para trabalhar. Não, a gente quer trabalhar com outros, a gente quer mexer com outros. Ah, beleza, o setor exportador tá vendo que não vai ter lucratividade se perder a mão de obra, se perder o mercado norte-americano, porque ganhava, sei lá, 5 vezes mais por causa do dólar. Ok, por que o governo daqui, o que a equipe econômica daqui, o que o Ministério da Agricultura consegue oferecer para tentar equiparar, para que essa perda não aconteça? Então, existem vários fatores que a gente precisa conversar muito aqui. Só que eu acho que uma das coisas, né, tipo, como eu falei, uma das coisas que o Lula mais tem de forte e que eu gosto muito dele nesse sentido é exatamente isso. É esse poder nacionalista, de enxergar o Brasil como um mercado e como um país soberano, com atuação, com poder para poder fazer as coisas e não precisar ficar se submetendo ao que o norte-americano quer. E tem um vídeo que o Lula fala no julgamento dele, né, eu até postei nos stories esses dias, que ele fala uma frase basicamente do tipo: aqui no Brasil você tem um monte de lacaio de norte-americano. E é isso que acontece. E não achem que, por exemplo, essa galera que fica atuando aqui, eles estão visando isso para melhorar o Brasil, para fazer com que o Brasil seja desenvolvido, que a gente tenha uma relação boa com os Estados Unidos. Muito pelo contrário, porque essas pessoas também estão defendendo os seus interesses particulares, né? Eu fiz uma análise esses dias atrás, no dia que teve a coisa da taxação do Trump, nessa da tarifa, no caso, houve, antes da tarifa, aquilo que a gente chama de inside trading, que é a ideia, como se fosse uma ideia do tipo assim, você tem um informante dentro da bolsa, né? Alguém que vai chegar e vai ligar e vai falar assim, ó, hoje à tarde vamos fazer um anúncio de tarifa e pode ser que o dólar aumente. Então, compra muito dólar agora, que tá o preço mais barato, que quando o dólar disparar, você vai lá e você vende. E foi isso que aconteceu. Então a galera começou, e quando eu tô falando galera, mas né, vamos colocar aí pra fora aí, pra gente poder entender onde eu quero chegar e quem eu quero chegar, né? Pessoas compraram dólar, uma quantidade absurda de dólar, era 1 hora da tarde, 1 hora e pouca de Nova York, o Trump anunciou por volta das 4 e pouca também. E pouco tempo depois essa venda de dólar aconteceu. E geralmente as operações em dólar acontecem de forma alavancada, né? Que é como se você estivesse comprando, explicando muito porcamente, a crédito, né? E geralmente essas opções, essas ações alavancadas, quando você tem uma certeza de algo, você tem uma lucratividade. No caso dessa operação, inclusive, que algumas pessoas, alguns especialistas fizeram essa conta, a pessoa teve um lucro de 25 a 50% só durante essas horas, durante essas 3 horas, com essa operação de comprar o dólar, sabendo dessa informação
e quando aumentou, foi lá e vendeu. Então, assim, dá pra entender, isso não é a primeira vez que acontece na gestão do Trump. Isso também aconteceu aqui na gestão Bolsonaro com Paulo Guedes. Já aconteceram algumas vezes. Paulo Guedes tem bastante comentários assim sobre essa relação com ele, principalmente observando os fundos offshores que ele tem, né, durante... Se você procurar no Google, assim, tipo, Paulo Guedes, offshore, quanto lucrou, alguma coisa assim, vai aparecer umas coisas maneiras pra você enxergar ali que tá lá no Google, né? Eu não vou falar aqui, mas se você procurar ali, você vai achar um cadinho. E aí você tem esse inside trading que você pode estar pensando, tá, mas tipo, é ok então, né, alguém saber uma informação. Não, isso é ilegal, configura um crime federal no mundo quase que todo. Porque você não pode se aproveitar de uma informação privilegiada, principalmente uma informação governamental, para ter acesso privilegiado a algum tipo de produto, algum tipo de operação financeira, né? Então, foi isso que aconteceu. Isso já aconteceu no passado, na gestão do Trump, e essa pessoa, ou essas pessoas que compraram dólar sabendo disso, ganharam muito. E por que eu tô falando isso? Porque nós temos aqui pessoas que vão defender os seus próprios interesses. E quando eu falo próprios interesses, é de continuar na dominação, é continuar ganhando dinheiro de fora, é continuar ganhando joias, é continuar ganhando que as suas empresas continuem lucrando, que as relações comerciais com os Estados Unidos e as suas empresas tenham, sei lá, prioridade. E é por isso que a gente tem um Congresso hoje que está muito mais preocupado nessa relação comercial boa com os Estados Unidos do que de fato proteger e criar um ambiente, uma indústria nacional forte para que a gente consiga se respaldar dessas coisas, para que a gente não fique refém, por exemplo, das decisões que os Estados Unidos tenham. E principalmente para que a gente não fique nessa problemática de, tá, o que vai acontecer daqui para frente? Qual vai ser o próximo passo? O que eles vão fazer? Porque bastou uma praga de uma carta que esse homem mandou pro Lula, que inclusive achei muito legal que o Lula ele devolveu a carta, e isso também tem devolveu no sentido de tipo, ai, toma aqui, enfia isso no cu. Tipo, ele não aceitou publicamente, a carta foi exposta, mas ele, diplomaticamente falando, é um outro contexto. Não é tipo, estou mandando pra você assinada de que recebi, sabe? Acusando recebimento, igual a gente faz por e-mail. Muito pelo contrário. Foi um do tipo, devolve esse aí pra esse cara aí. Tipo, quando você faz que não quer alguma conta no correio, foi basicamente isso. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, com apenas uma carta, ele consegue mexer com muita coisa. Muita gente ganhou dinheiro, como esse caso que eu falei, mas muita gente também está perdendo dinheiro. Hoje no Brasil, a gente também tem esse cenário, que amanhã, no caso, né, hoje, que talvez você vai estar ouvindo, já começa a mudar muita coisa, então o dólar vai flutuar, isso vai mexer nos preços aqui dentro dos itens brasileiros, porque a gente é refém ainda ao dólar. Então, quando a gente vai comprar um insumo de importação, né, uma importação, né, no caso de insumos, se o dólar tá alto, a gente vai acabar tendo um impacto, sei lá, tipo, no fertilizante, vai impactar o trigo, que vai impactar o boi não, o pão, vai impactar o milho, que vai virar ração, que vai impactar a galinha, que vai impactar boi. Então, assim, a gente ainda fica refém nisso. Então, ao invés da gente ter um congresso que vai apoiar com que a gente consiga não vender o nosso Brasil pra fora, pra galera pintar e bordar aqui dentro, mas que a gente consiga fortalecer tanto a questão do agro, quanto fortalecer a indústria, quanto fortalecer serviços, enfim, a gente tem potencial para isso. Só que eu acho que é um combinado muito maior ali em relação a isso. Mas, por hora é isso, como eu falei, tudo tá mudando muito tempo. Espero que tenha ajudado. Compartilha esse episódio com alguma pessoa. Joga no grupo aí da família, joga no grupo dos amigos. Porque assim é uma forma que a gente tem, inclusive, de entender que agora, nesse momento, nós vamos observar muitos congressistas, né, daqui do Brasil que vão estar se posicionando contra a favor. E a partir do momento que a gente vê essa galera contra se posicionando, tipo, nossa, eu sou contra, né, tipo, a favor dessa tarifa do Trump, você consegue entender basicamente quem é que está querendo vender o Brasil, quem é que está querendo entregar para a iniciativa privada. E assim, hoje a gente vê o que está acontecendo no Oriente Médio, lá na Ucrânia, em alguns lugares no passado que aconteceram na África e tudo mais. E a gente precisa lembrar que foi por pouca coisa, né? Foi por causa de petróleo, hoje tem muita briga por causa de petróleo, mas daqui a pouco é por causa da água, daqui a pouco é por causa das florestas. Então, onde isso vai parar? Então, será que a gente não precisa de um congresso? Será que a gente não precisa de fortalecer essas pessoas, basicamente para que a gente consiga entender melhor como que a gente faz para nos proteger, principalmente visando o futuro?
Fica aí a reflexão no ar. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até o final. Deixa aqui o seu comentário, diz aquilo que você achou, se tá legal, se tá bacana. Também, se quiser recomendar algum tipo de sugestão de tema, sempre aberto aqui. E já sabe, né? Se precisar de alguma coisa, 190 é o número da polícia. Brincadeiras à parte, beijo no coração e até o próximo episódio.